Olá pessoal, então hoje a gente vai simular alguns circuitos, né, de corrente alternada. No caso a gente vai simular os circuitos que a gente vai trabalhar com RC, né, a gente vai simular o série e o paralelo. Então isso que a gente vai verificar isso aqui na simulação. A gente vai usar essa ferramentinha aqui para simulação que a gente já está acostumado, né, só entrar aqui. Então vamos começar simulando esse circuito aqui, o RC série. Então, a primeira coisa, montar esse circuito aqui, ó, da maneira que está aqui desenhado. Então, a gente volta aqui para a ferramenta, vamos montar ele aqui. Então, vou deletar esse que já vem aqui, né, do início. E vamos montar o circuitinho. Então, vamos inserir uma fonte CA 2 terminais. Vamos colocar um resistor aqui e vamos colocar um capacitor. Seria um capacitor. Ajustar eles aqui e fazer a ligação entre eles. Então, vamos inserir a conexão. Fazendo conexão entre eles, beleza. Agora vamos ajustar os valores. Quais são os valores que a gente tem? É aquele exemplo da aula passada que a gente vai começar. Então, no exemplo onde tinha aqui a fonte é 120 ângulo 0, XC é 40, R é 50, F é 60 Hz. Então, vamos começar pela fonte. A fonte é 120, ângulo 0 e 60 Hz. Então, vamos colocar aqui, ó, clica duas vezes nela, 60 Hz. Aqui não é exatamente a tensão máxima que a gente tem lá, aquele 120. Mas vamos colocar aqui como nesse parâmetro, porque a gente vai conseguir verificar os valores no circuito, do mesmo jeito. Configuramos aqui a fonte, agora vamos colocar o valor da resistência. Então, o valor da resistência é 50 ohms. Então, a gente vai vir aqui, clicar duas vezes, 50 ohms. E vamos inserir o valor da capacitância, XC, que é 40 ohms. Reparem que aqui a capacitância não está ela está em farad aqui. Então nós vamos ter que converter. Como que a gente converte? Usando aquela formulinha lá, que a gente tem que se a gente lembrar, a gente tem que 1 sobre 2 πf XC é igual ao nosso F. Então no série, como a gente tem um XC de 40 ohms, então a gente joga 40 aqui, acha um F ali equivalente a 66,31 microfarad. Então a gente vai colocar aqui 66,31, que é assim que o software entende. Colocamos aqui, beleza. O que a gente vai? Vamos dar um play aqui para a gente verificar o circuito funcionando. A gente já terminou de configurar tudo. A gente dá um play, o circuito está funcionando. Vamos parar e vamos colocar algumas análises aqui para a gente verificar na simulação. Então a gente vai vir aqui, ó, vai clicar, vamos começar pelo resistor. Então vamos adicionar, visualizar fora da bancada. Então a gente vem aqui e adiciona um sinalzinho. Vamos adicionar mais um, ó, clica no botão direito, visualizar fora da bancada. A gente adiciona outro aqui. Então esses dois parâmetros vão ser com relação à nossa resistência. Se a gente clicar nele aqui, botão direito em cima do quadrinho que a gente colocou ali, vir em propriedades, o que a gente quer que mostre ali? A gente quer que mostre o valor da tensão e o valor da corrente. Beleza. Nesse segundo quadro, o que a gente quer que mostre? A gente vai querer que mostre só o valor da corrente, para a gente conseguir ter o valor dos dois parâmetros. Certo, então vamos fazer isso também para o capacitor. Vamos adicionar aqui, ó, visualizar fora da bancada. Adicionei um sinal aqui. Visualizar fora da bancada, adicionei outro sinal aqui. O segundo sinal vamos também deixar só como corrente. E vamos fazer o mesmo processo para fonte. Aqui, ó, adicionei. Adicionar aqui, ó, fora da bancada. Vou adicionar mais um fora da bancada. Aqui. Esse segundo eu vou pôr para ver só a corrente. Certo? E estamos todos os parâmetros, ó.
estamos com a fonte, com o capacitor e com o resistor. Vamos dar um play aqui para a gente verificar. Se a gente verificar, a gente já tem todos os sinais trafegando no nosso circuito aqui. O que a gente pode observar disso aqui? Ó, a gente pode tirar algumas conclusões só de olhar aqui inicialmente. A gente consegue ver que existe uma defasagem entre a corrente e a tensão, né, nos componentes, e os valores. Vamos conferir os valores. Por exemplo, aqui 120, né, beleza, a fonte. Vamos ver a tensão no resistor. Tensão no resistor está 93,702 volts. Se a gente olhar aqui no que a gente tinha calculado, que é no outro slide, a tensão no resistor está 93,5 aqui. Então está 0,2 de diferença. Tudo bem, porque aqui a gente fez alguns arredondamentos na hora do cálculo, né? E a corrente está 1,84. Lembrando que a corrente é um circuito sério. Então, podem observar que a corrente é igual para todos os componentes. Vamos verificar quanto que deu a corrente. Tinha dado 1,87. Então, tá bem próximo aqui. É questão de arredondamento nosso aqui na conta. Vamos ver a tensão no capacitor. Quanto que tinha dado. No capacitor 74,8 nas nossas contas. Aqui deu 74,9. Então deu bem próximo. Então assim a gente consegue simular circuito sério, observando a defasagem entre as correntes, que a gente vai ter no circuito aqui, e os valores também simulados. Lembrando que essa diferencinha que deu em alguns parâmetros é por quê? Porque aqui a gente arredondou também, ó, tá 66, ele ajusta aqui, né? Então tinha que ter mais casas, e na nossa conta aqui a gente também fez alguns ajustes, mas deram diferenças de 0,1 nos valores aqui, 0,2 no máximo a diferença dos valores. Certo? Então a gente conseguiu simular já um circuito série. Agora vamos simular um circuito paralelo, que é o segundo exemplo que a gente fez na aula passada. Então vamos parar esse aqui por enquanto. Vamos começar um novo aqui para a gente simular um circuito paralelo. Então, circuito paralelo, primeira coisa, a gente tem que observar, montar esse circuitinho aqui, ó, que é nesse arranjo. O que vai acontecer? Vou mostrar o que vai acontecer aqui, um parâmetro que vai acontecer na simulação. O que acontece? Vou montar primeiro, ó, inserir uma fonte. Inserir um resistor, inserir um capacitor. Fazer a ligação entre eles. Aumentar aqui, vamos fazer a ligaçãozinha aqui. Então, subir. Todos os três estão em paralelo, né? É o nosso circuito que a gente está analisando. Mas o que acontece? Ó, ele já dá até uma mensagem aqui, ó. Laço com capacitor sem resistência. O que acontece? Como é uma simulação, ele joga o capacitor dele sem nenhuma resistência. Então, para efeitos de simulação, isso não é bom para a gente, porque ele não vai gerar uma corrente ali no nosso capacitor. É como se ele gerasse um capacitor ideal aqui. O que a gente vai fazer para ele conseguir simular um pouco mais correto? A gente vai adicionar em série com ele um resistorzinho. Então a gente vai vir aqui, ó, vai desenhar e inserir um resistor. Um resistor aqui junto com o meu capacitor. Só que o que acontece? Esse resistor que a gente vai fazer, a gente vai colocar o valor dele de 1. Tipo um valor baixo. Só para o simulador entender que existe uma resistência ali naquele ramo, né? Para ele não achar que é só um capacitor ali solto, né? Ele conseguir gerar para a gente uma corrente. Então esse é um artifício que a gente vai usar. Ah, mas não está igual o circuito aqui, né? Tipo, não tá só o capacitor, mas a gente vai ver que para efeito de simulação a diferença é praticamente nula ali no resultado. Mas ele deixa de simular daí. Pode ver que ele não apareceu a mensagem mais, ó. Ele já entendeu que tem uma resistência aqui. Então é mais um artifício para a gente conseguir fazer uma simulação desse circuito RC paralelo.
A gente vai voltar aqui e vou colocar os valores. Ó, 120 e 60 igual ao anterior. Então vamos ajustar aqui os valores. Depois a gente vai colocar o valor da resistência. A gente está com uma resistência de 40 ohms. Então vamos vir aqui, vamos mudar ela para 40. Nosso resistorzinho que está em série, a gente vai deixar um mesmo, porque ele é só para efeito de simulação. Vamos verificar o valor do XC, 30 ohms. Porém, a gente precisa dele em farad. Então a gente vai fazer a conta lá. Vai jogar 1 sobre 2πf XC. Então, 2 vezes π vezes 60 vezes o valor aqui dado, que é de 30 ohms. 1 sobre isso. A gente vai achar o valor de 88,42. Então, vamos colocar aqui 88,42 micro. Colocamos, já ajustamos o parâmetro. Vamos adicionar também as visualizações. Vamos visualizar fora da bancada aqui. Então adicionei um para a fonte aqui. Vou adicionar mais um para a fonte. Esse segundo a gente vai usar como só corrente, certo? Puxar mais para cá, aí. Vamos adicionar um para o resistor. Vamos visualizar fora da bancada. Vou pôr do resistor aqui embaixo, para conseguir ver. Adicionar, visualizar fora da bancada também, mais um. Esse segundo aqui do resistor a gente vai pôr como corrente. Propriedades, mostrar só corrente. E vamos colocar um para o nosso capacitor. Tensão e corrente. Preciso pôr um para mostrar do nosso resistorzinho aqui. Se quiser pôr, pode pôr, mas para a gente não interessa. Ele só foi colocado aqui para efeito de simulação. Quando a gente conseguir simular e ele mostrar para a gente formas de onda. Para a gente é como se ele não existisse. Então, beleza, tudo ajustado aqui. Vamos dar um play aqui no circuito. A gente já pode observar, ó, que a gente vai ter valores. Ó, agora sim ajustou os valores que estavam da simulação. E que a gente pode verificar que também existe uma defasagem do circuito, né? Ó, quando a gente está falando do resistor, a defasagem não tem, ó, tensão e corrente no resistor estão em fase. No capacitor existe uma defasagem, aquela defasagem que a gente já estudou, e na fonte também tem uma defasagem. Se a gente verificar os valores, ó, então vamos olhar. Primeira coisa, a tensão em todos os componentes tem que ser a mesma, né? Que é um circuito paralelo, então 120 na fonte, 120 no resistor, 119,9. Que é por quê? Porque a gente teve que colocar esse resistorzinho aqui, mas está praticamente o 120 aqui. A gente vai conferir agora os valores das correntes. Então, vamos voltar aqui e olhar quanto que a gente calculou. O nosso IR está valendo 3 amperes ali. Aqui, ó, exatamente cravado, 3 amperes na nossa corrente no resistor. Nossa corrente no capacitor era o valor de 4. Se a gente olhar aqui, ela está com um valor de 3,998 ampere, praticamente 4 amperes ali. Enquanto que nossa corrente no circuito todo estava com um valor de 5, né? 5 aqui o módulo dela. Então nosso valor aqui, ó, 5,078. Praticamente os 5 que a gente calculou lá. Ah, mas onde que aparece os ângulos de todos os circuitos que a gente calculou? Onde que eu vejo esses ângulos? Os ângulos, eles não são exibidos valores, eles são exibidos no gráfico. Então pode ver que essa defasagem que a gente tem, ó, quanto que é a defasagem de uma onda para outra? Como a nossa tensão tem ângulo zero, a defasagem vai ser 53,13. Como a gente tem aqui, ó, 120, qual que é a defasagem entre a corrente e a tensão? A gente vai olhar aqui, ó. Elas não estão em fase exatamente uma em cima da outra. E quanto que deu o ângulo? Ó? O ângulo da corrente deu 0 e da tensão é 0. Então eles estão em fase. Aí do meu capacitor, meu ângulo deu 90. Enquanto que minha tensão é 0. Então tá 90 graus aqui de defasagem entre tensão e corrente.
Então os valores deram idênticos os cálculos que a gente fez. Então basicamente é assim que a gente simula os circuitos em corrente alternada. Então é como se a gente tivesse em bancada os osciloscópios, né? O osciloscópio, e conseguisse medir com o osciloscópio o valor de tensão para cada um. E no caso aqui a gente consegue até visualizar a corrente em forma de onda e ver a defasagem entre elas. Então é bem interessante esse modo da gente verificar os nossos circuitos em corrente alternada. No caso, o circuito RC. Certo? Então daí nas próximas aulas a gente vai continuar com outros tipos de circuitos. A gente vai passar para o circuito RL também e vai fazer a simulação dele também no decorrer das aulas. Então, muito obrigado aí.